Bendito Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui juntos para ouvir da Tua Palavra porções que vão nos trazer consolo, exortação e edificação, Pai. Te pedimos que a mensagem que o Senhor queira aqui trazer venha de encontro aos corações que estão necessitando desta mensagem de salvação que o Senhor oferta ao homem pecador. Nós te agradecemos pelo esse privilégio, te pedimos que nos guie, nos oriente para o que aqui seja dito, seja só vindo de Ti, que não haja manifestação da carne. Possamos assim transmitir a Tua boa vontade para todo mundo. Por estas coisas nós te pedimos e agradecemos o santo nome do Teu Filho amado, nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Esse hino eu pedi para que a gente louvasse o Senhor, não por acaso, mas porque a gente, às vezes a gente louva o Senhor, canta um hino, mas não tem, às vezes, aquele entendimento, né, do que o hino, às vezes, está querendo até nos dizer. Porque, olha, aqui diz no hino que Deus teve um motivo. Deus teve um motivo para enviar seu Filho para salvar pecadores. Depois ele diz que o Filho teve também um motivo para vir aqui salvar pecadores. E que motivo? No refrão diz o amor. Mas às vezes a gente pode não entender. Que amor? O amor de Deus por Cristo? O amor de Cristo por Deus? Não. O amor dos dois pelo homem. O amor dos dois pelo homem, exclusivamente. Todos nós temos motivos. E os nossos motivos? E o nosso motivo de estar aqui hoje? Se eu fosse fazer essa pergunta de uma forma literal, todo mundo ia dizer que é por amor a Cristo, mas não é bem assim. Nós podemos aqui, para entender melhor, dividir, nós que estamos aqui juntos, dividir esse salão em 3 classes distintas de pessoas. E cada uma classe dessa vai ter um motivo para estar aqui. Nós pensamos que podíamos ter mais pessoas aqui que ouviram o chamado, mas ninguém sabe, só o Senhor sabe os motivos que não nos trouxeram aqui. Mas os que estão aqui têm os seus motivos. Então, dividindo isso em 3 classes, nós poderíamos dizer que nós temos a classe dos salvos, que tem seu motivo para estar aqui. E cá no final do hino diz, é o amor infinito, o amor motivando-nos. Sim, nosso Pai, Deus de amor. Os salvos têm esse motivo de estar aqui, por amor a Deus, por amor àquele que deu tanto amor por nós. Esse é o motivo dos salvos. Os salvos querem estar, gostam de estar onde se fala de Deus, querem estar aprendendo de Deus, conversando sobre as coisas de Deus. Esse motivo é dos salvos. Também teria uma segunda classe daqueles que ainda não têm certeza de sua salvação. Eles amam a Deus, mas sempre com um pé atrás, uma dúvida que talvez esse amor ele não consiga expressar da forma que aquele que tem convicção da sua salvação expressa, no descanso, na paz que o Senhor ofereceu, retribuindo esse amor, sem dúvida se está salvo, se não está, porque toda a apreensão que o homem sente tira alguma coisa dele, pode tirar uma parte desse amor. E por fim, uma terceira classe, nós poderíamos considerar os incrédulos. Esses não poderiam dizer que estão aqui por amor de Cristo, porque se eles ainda não conhecem a Cristo, não creem em Cristo, como que eles vão dizer que amam a Cristo? Então, cada um terá seus motivos.
E esses, se aqui porventura hoje, ou alguém que o Senhor motive a estar vendo esse vídeo e ainda não creu no Senhor, essa mensagem que será trazida terá um peso maior para essas pessoas que ainda não creram no Senhor. Então, o real motivo para esses que não creram, porventura estão aqui ou assistindo esse vídeo, que ainda não creram no Senhor, o motivo não é dele, mas de Deus para ele. Deus tem um motivo para ele, que é oferecer a salvação. Oferecer a salvação para esse homem. Deus quer salvar esse homem. E às vezes, o homem, ele não entende ainda. O homem que não crê em Cristo, ele não tem noção do peso de um juízo que paira sobre ele, por ele não conhecer as coisas do Senhor. Então ele não tem entendimento nenhum de que precisa de um Salvador. E é essa mensagem que Cristo está trazendo para essas pessoas. Você precisa de um Salvador, meu amigo, minha amiga, que ainda porventura não tenha crido no Senhor. E às vezes essa pessoa, na sua ignorância, no sentido de não conhecer a Deus, ele pode pensar: por que eu preciso de um Salvador? Eu sou uma boa pessoa, eu sou um bom pai, sou um bom marido, eu não bebo, não fumo, não me drogo, eu não me prostituo, eu saio de casa para o meu trabalho, eu do trabalho para a minha casa, eu cuido da minha esposa, eu cuido dos meus filhos. A mulher também pode dizer: eu sou uma boa mãe, uma boa esposa, cuido dos meus filhos, cuido da minha casa. Os filhos podem dizer: mas nós somos bons filhos, eu obedeço meus pais, eu sou um bom aluno na escola, eu não me envolvo com drogas, com pornografias, com isso. Então, eu sou uma boa pessoa. Eu não preciso de um Salvador. Aquele lá precisa de um Salvador. Ele rouba, ele mata, ele fuma, usa drogas. Não. Você também precisa de um Salvador, porque não é porque o homem, se achando justo, bonzinho, perfeito no seu entendimento, que ele vai alcançar a salvação. Não são as suas obras que vai fazer com que você seja salvo. Há uma coisa muito mais importante que necessita. E se o homem que ainda não tem Cristo em sua vida pensa dessa forma, ele não sabe que mesmo com toda a sua bondade, com toda a sua justiça, com todas suas benfeitorias, de dar esmola, ele está caminhando para o inferno. Mesmo com tudo isso que ele faz, que ele acha que é bom, que ele acha que é justo, e que o outro faz, mas ele não faz. Mesmo assim, ele está caminhando na mesma direção daquele que faz todas essas coisas que ele vê, que é o caminho da perdição. Ele está traçado o caminho para o inferno, sem perceber, porque ele ainda não conhece a Cristo. E é isso que Deus quer que ele saiba. Deus quer que ele saiba que ele precisa de um Salvador, porque ele está condenado ao inferno. A Bíblia, a palavra de Deus, nos diz em Romanos, no livro de Romanos, Romanos 5, capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12 vai dizer: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, todos são pecadores, até aceitar Cristo em sua vida. Todos são pecadores e todos estão, como diz, mortos, né? Eu vou sair da página aqui. Pelo pecado, a morte. Todos estão mortos. Mas aí o homem pode ainda, em suas lutas, olhar para si e dizer: mas eu estou vivo. Porque ele não compreende que ele está morto espiritualmente. Espiritualmente ele está afastado de Deus.
Deus é luz e ele vive nas trevas. Não tem como se compatibilizar. Por mais que ele se veja como vivo, espiritualmente ele está morto. E por isso ele precisa de um Salvador, para salvá-lo dessa condição de morto. Há várias passagens, irmãos, que não vamos ler, porque vai tomar mais o tempo e a mensagem tem que ser rápida. Há muitas passagens na Bíblia, e eu aconselho aquele que não tem um contato com a Bíblia, passe a ter esse contato e vai entender essas passagens, que foram levados a Cristo: cegos, mudos, aleijados, endemoniados, nessa condição do homem, até chegar à real condição. Cego, que não consegue enxergar a Cristo, está em trevas; mudo, porque não consegue falar de Cristo, porque não compreende, não entende das coisas do Senhor; surdos, que precisa que alguém fale em seus ouvidos de Cristo, para que ele possa absorver desse entendimento; endemoniados, a Bíblia fala, até chegar à real condição do homem, que é um dos últimos que Cristo vai dar a amostra do seu poder, o morto. Deus abriu Cristo abriu ouvidos, fez mudos falarem, aleijados andarem, libertou de demônios e por fim trouxe homens à ressurreição. Lázaro é um exemplo. Não a ressurreição que nós aguardamos, porque Lázaro foi ressuscitado e morreu novamente. Não vemos Lázaro, mas é uma amostra do poder de Deus, que Deus a tudo pode curar. E essa é a condição do homem, por ele ser espiritualmente cego, mudo, surdo, aleijado. Ele não tem como chegar a Deus. Ele é considerado como um morto e precisa de vida. E só Cristo pode trazer essa vida para ele. Só Cristo pode trazer essa vida para ele. Por isso que Deus está falando nesse momento, principalmente contigo, que ainda não creu no Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele está pedindo nesse momento: creia na obra que Ele enviou seu Filho para consumar. E essa obra já foi consumada. Eu falei anteriormente que, mesmo com tudo, essa autojustiça que o homem se acha que pode ser salvo e que ele não vai conseguir ser salvo, ele está a caminho do inferno, mesmo se vivendo nessa situação do bom. Vamos ler no capítulo de João, ou no livro de João, capítulo 3, versículo 16. É um dos versículos mais conhecidos, creio, na Bíblia. Mas é sempre bom que a gente esteja repetindo, para a gente entender. 3,16. Por que esse homem precisa de um Salvador e o que Deus preparou para que esse homem possa ser salvo. O versículo 16, 3,16. Nos diz que: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a forma do homem ser salvo da condição de pecador e do juízo que está pairando sobre ele. Crer na obra que o Senhor Jesus veio aqui e consumou. E esse é o motivo que nós vimos de Deus enviar o seu Filho. Por amor do homem, Deus enviou o seu Filho para que morresse por nós, pecadores. E Cristo, por sua vez, também aceitou
amou e o teve como motivação vir a este mundo em obediência ao Pai, entregar sua vida por nós, pecadores. E todo aquele que nele crê, ele diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a vida, não a vida que o homem imagina que tem, mas essa é a vida real. É a vida que Cristo dá ao pecador, que crê na sua obra. Nós que já cremos no Senhor, fomos lavados pelo seu sangue. Essa é a real condição do homem ser limpo de todos esses males que foram preditos anteriormente. Da sua cegueira, da sua surdez, das suas deficiências. Só com o sangue de Cristo é que ele vai poder ser sarado de todas essas maledicências. Porque o homem, na sua real condição, irmãos, e você que não crê ainda no Senhor Jesus, precisa entender que hoje o homem ele está num patamar de sujeira total, como se ele estivesse num mar de lama. E por mais que ele tente se limpar com suas obras, ele não vai conseguir, porque uma vez que ele esteja numa condição de um mar de lama, cada vez que ele pensa em se limpar, ele vai se sujar mais ainda, ele vai se sujar. E aí ele vai se perguntar, mas se eu não tenho como fazer, eu não tenho como andar até ele, porque eu sou aleijado, eu não tenho como ouvi-lo, eu não tenho como enxergá-lo, como eu posso sair desse mar de lama? Ele não vai sair desse mar de lama, ele vai ser tirado desse mar de lama. Ele vai ser retirado desse mar de lama. Porque a palavra de Deus nos orienta e nos diz que todo aquele que é encaminhado, Deus encaminha a Cristo, Cristo o ressuscitará no último dia. Eu separei um versículo aqui. Achei. O Senhor Deus é quem vai nos tirar esse homem do mar de lama que ele se encontra. Para quê? Para que ele possa agora ser lavado. Porque na sujeira que o homem se encontra, ele não pode estar na presença de Deus. Ele precisa ser lavado para que ele possa ser achegado à presença de Deus. Deus não compactua com o pecado, então esse homem não pode chegar sujo na presença de Deus. Deus o tira e encaminha ao seu Filho, que, por sua vez, vai lavá-lo e remide todos os seus pecados. Com o quê? Com o seu sangue. Então esse homem precisa se achegar à cruz de Cristo e aceitar que o sangue de Cristo, aquele sangue que o soldado furou com a lança do lado e foi derramado, caia sobre ele, para que ele seja limpo e assim encaminhado a Deus. Aí sim ele pode ser aceito por Deus, uma vez agora que ele creu na obra, foi lavado pelo sangue de Cristo e agora ele passa a ter uma nova vida. Da segunda parte. Essa mensagem que nós estamos
ouvindo, de salvação, ela tem um caráter, meu amigo, minha amiga, que ainda não creu no Senhor Jesus, de urgência. Ela precisa que você aceite essa mensagem, mas ela não pode ser protelada. Ela não pode ser protelada. Agora que o homem já sabe, que nós sabemos que somos pecadores, e principalmente o que ainda não creu no Senhor Jesus como Salvador de sua vida, que ele é um pecador sujo, indigno, merecedor da cruz. Nós éramos merecedores daquela cruz em que Cristo tomou o nosso lugar. Sabendo disso, mas que ele também agora, pela mensagem do Senhor, sabe que ele pode ser salvo desse juízo que paira sobre sua cabeça, ele pode ser salvo pelo sangue de Cristo, bastando ir para isso que ele creia na obra do Senhor Jesus. Você precisa crer na obra do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Porque talvez você ainda não saiba do perigo de vida que corre. E Deus não quer isso para você. Deus quer salvá-lo. Deus quer ter você ao lado dele. E não perecendo no inferno. O inferno não foi preparado para o homem. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas o homem, por ceder a Satanás, caminha também para esse lago de fogo, chamado inferno, né? E só há uma solução para que o homem seja salvo dessa desgraça que paira sobre ele. Volto a dizer, crer na obra do Senhor Jesus. Se não for por isso, não há como ser salvo. Não tem salvação. Fora de Cristo, fora de Deus, não há salvação. Não adianta, independente de você já ter ouvido por aí, há religiões, denominações, seitas que pregam que mesmo após morto, você pode ser salvo. É uma mentira, uma falácia. Nós vamos ver um pouco mais à frente que a própria palavra de Deus vai nos mostrar sobre isso. Então, agora que o homem já sabe que ele é salvo pelo sangue de Cristo, unicamente pela obra que Cristo consumou, bastando para isso crer de coração, não rejeite, uma vez que você já sabe que você é incapaz de alcançar sua salvação. Primeiro, porque você não tem como fazer obras que paguem o preço que foi pago. Segundo, que nós não merecíamos essa salvação. Então, nós não podemos fazer nada, digo nós, os que não creem, porque eu creio, eu me considero um salvo porque eu aceitei ser lavado no sangue de Cristo e creio na obra que Ele consumou para me salvar. Mas você que ainda não crê nisso, creia, porque a situação é terrível para aquele que não crê. E não rejeite essa dádiva que Ele está lhe oferecendo. Não rejeite. Agarre. Para reforçar o que o Senhor nos trouxe até aqui, irmãos, eu gostaria de partilhar 3 coisas que, em pedido ao Senhor para trazer essa palavra, me veio aos pensamentos. 3 coisas que eu creio ser, que a palavra de Deus nos mostra, de suma importância para o homem e principalmente para aquele que ainda não creu no Senhor Jesus como seu Salvador. A primeira coisa que eu vejo, separei aqui para a gente compartilhar, está no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 9, versículo 22.
Hebreus, capítulo 9, versículo 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, a primeira coisa que eu separei aqui, que é de suma importância que o homem saiba, e principalmente aqueles que ainda não creram no Senhor Jesus, é que não há remissão de pecados sem sangue. O homem precisa do sangue para ser remido, para ter seus pecados remidos. Sem sangue não vai ter remissão de pecados. Principalmente o sangue que foi derramado naquela cruz. Principalmente e unicamente é o sangue que vai salvar. O sangue que nos purifica de todo pecado. Somente com esse sangue é que o homem poderá ser salvo. Somente por sangue ele poderá ser salvo. No Antigo Testamento, Deus exigia sangue para a remissão dos pecados. No Novo Testamento, Deus providenciou esse sangue. Ele providenciou esse sangue para a remissão dos nossos pecados. Então, o homem precisa entender isso, que sem sangue não vai haver remissão de pecados. E não é qualquer sangue, porque senão não poderia imaginar que poderia levar o sangue dele. Mas o sangue dele não vai resolver, porque o sangue dele corre um vírus, está contaminado, chamado pecado, não vai ser aceito. O sangue que é aceito é o sangue do justo, do limpo. Assim como no Antigo Testamento os animais tinham que ser limpos, sem manchas, e tinham que ficar separados por um tempo. Assim é na nossa dispensação, no Novo Testamento. Deus providenciou esse sangue de um justo, de um limpo, de um santo, seu filho. Deus doou o seu filho para derramar o sangue por nossos pecados. Então, sem sangue não vai haver remissão de pecados. A segunda coisa que eu separei, que eu preciso entender, é que, primeiro pelo sangue, mas mesmo com o sangue, se ele não tiver fé, também não vai adiantar. Porque ele tem que ter fé que aquele sangue vai purificar ele dos seus pecados. Ele tem que ter fé. E isso nós vamos ver ainda em Hebreus capítulo 11. Só um pulinho para frente. Versículo 6. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador a todos que o buscam. Sem fé é impossível agradar. Então o homem ele agora entende que ele só é salvo pelo sangue, mas ele precisa acreditar que esse sangue vai purificar, que esse sangue é que vai salvar. Então ele tem que ter fé. Sem fé não vai haver também salvação, porque ele precisa acreditar no sangue. Não por outros meios, não vai haver outros meios de você que ainda não creu no Senhor Jesus ser salvo. Você precisa acreditar que o sangue de Jesus lhe purifica de todo pecado. E como você acredita? Tendo fé que esse sangue vai lhe purificar de todo pecado. Não vai haver outro meio. A palavra de Deus nos confirma isso, como podemos ver em Efésios capítulo 2, também é bem conhecido. Efésios capítulo 2, vamos ler do 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Confirmando o que o Senhor está nos trazendo.
Porque pela graça sois salvos. Que graça? O que Deus ofereceu, esse presente que nós não merecíamos, que é o quê? Seu Filho, na cruz. É um presente de Deus para nós. Olha que presente, parece uma obra estranha. Deus nos presenteia com seu Filho na cruz, para que seu sangue seja derramado, para nos salvar da ira futura, da ira vindoura, que está a caminho. Tem uma ira de Deus pairando sobre nós, e Ele quer nos cobrir dessa ira com o sangue de Cristo. Essa é a graça. E aí depois Ele diz, por meio da fé, que é o que acabamos de ver, tem que acreditar nisso que Deus está nos oferecendo. Eu tenho que acreditar que o Deus está oferecendo o seu Filho para ter o seu sangue derramado para me limpar de todos os meus pecados. E essa fé, ainda assim, essa fé que nós não teríamos, é um dom de Deus. Deus vai nos agraciar ainda com essa fé, para que nós venhamos a crer nessa obra que Ele preparou para nós. E Ele deixa bem claro, não vem das obras. Vimos também, agora há pouco, não adianta o homem achar que pode se limpar, se justificar perante Deus pelas suas boas, entre aspas, boas ações, de dar esmola, de fazer o bem, isso ou aquilo, não vai adiantar, porque não é pelas suas obras. É pela graça, que é o presente, o favor que Deus está nos dando, que é o seu Filho, e por nós acreditarmos nisso que Ele está fazendo por nós. Depois disso, essas obras que talvez o homem imaginava fazer para alcançar a sua salvação, agora, depois de crer que é lavado pelo sangue, tendo fé nisso, aí talvez não, ele vai realizar essas obras, porque agora sim essas obras foram preparadas por Deus. Ele já não faz mais essas obras para alcançar a salvação, mas sim porque foi salvo. Ele não vai mais realizar boas obras pensando em alcançar a salvação, mas em agradecimento, em amor a Deus, porque agora ele é salvo. Como eu falei anteriormente, se o homem não aceita esse presente que Deus oferece de forma gratuita, é certo que ele está a caminho do inferno. Eclesiastes, vamos ler no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 11, versículo 3. Eclesiastes capítulo 11, versículo 3. Deixa bem claro que vai dizer: estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. É muito importante que o homem saiba disso, e principalmente aquele que ainda não creu no Senhor Jesus. Porque, diferente do que algumas religiões, alguns ensinamentos dizem por aí, que o homem pode, mesmo depois de morto, vir a se arrepender, voltar em outras vidas para que possa consertar aquela que ele fez de errado, a palavra de Deus diz totalmente diferente. Do lado que a árvore cair, ali ficará. Existem religiões por aí, ou denominações. Nós não estamos aqui para julgar denominação, pessoas, estamos aqui para julgar doutrina, ensinamentos errôneos, equivocados, e se podemos até dizer sussurrados por demônios.
Existem denominações que dizem que depois que o homem morre, a alma dele vai para um lugar chamado purgatório, onde lá ele poderá pensar no que fez de errado, se arrepender e buscar a salvação. É uma falácia, uma mentira. Outras dizem que você pode vir em outras vidas até atingir um ponto de luz, chegando ao absurdo de dizer que essa alma que morreu pode reencarnar e voltando até arrumar a sua vida. Mas o absurdo é que às vezes ela diz que essa alma pode voltar até de um animal. Olha que isso, se não é um ensino de forma demoníaca, não sabemos o que é. Porque é uma coisa até engraçada. Se não fosse trágico, seria cômico. Se um homem pode voltar num animal, eu imagino um domingo, uma família reunida comendo um parente, que veio de uma galinha, um peru, um chester. E a família está lá comendo esse animal. Pode ser um parente dele que veio reencarnado. Então isso não passa de um ensino demoníaco. A palavra de Deus diz o contrário. Nós vimos aqui, do lado que a árvore cair, ali ficará. Porque quando o homem morre, ele já está julgado. Ou ele creu e vai para o lado do Senhor, ou ele não creu e vai para o lago de fogo, que já está predestinado. Porque todo homem, quando nasce, ele já está predestinado ao inferno. Ele já está, porque ele, ao nascer, ele já nasce sobre o domínio de Satanás. Porque ele nasce do pecado, ele é um pecador, ele passa a fazer a vontade de Satanás, querendo ou não, até que ele creia em Cristo como Salvador de sua vida. Enquanto ele não crê em Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida, ele está sob o domínio de Satanás, fazendo a vontade de Satanás. A palavra diz, é em Efésios, né, que fala da potestade dos ares. Vamos só ver rapidinho, para não falar. Efésios 2. Não. 4. Se nós puderem ajudar. 2. Isso. Efésios 2. Vai dizer: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Até aqui está bom. Então, quando o homem nasce, ele já nasce pecador e vai fazer a vontade de Satanás. Porque ele é o príncipe deste mundo, ele tomou para si esse poder, né, de operar sobre os desobedientes. E todos nós somos desobedientes até ter um encontro com Cristo e ser, mais uma vez, lavado no seu sangue e ter esses pecados remidos. Enquanto isso, vai estar sob o domínio de Satanás. Até, irmãos, se não me derem licença, até uma anedotazinha que diz que tinha um muro, anjos de Deus de um lado e anjos de Satanás do outro, e o homem ali em cima do muro, e os anjos de Deus gritando: vem, pula, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá, e o homem ali olhando, e um anjo de Satanás, quando ele falou: vem, pula, vem para cá, Satanás, opa, pode deixar, como está. Aí o anjo ainda disse: mas senão ele não vai pular para cá. Satanás disse: olha, só de ele estar em cima do muro, ele já não pertence ao lado de lá. Então a gente teve que tomar uma decisão, nós que já cremos e fomos salvos, e você que ainda não creu no Senhor Jesus como seu Salvador, tem que tomar essa decisão. Não pode ficar em cima do muro, porque só de estar em cima do muro, já não pertence ao lado de Cristo. E Satanás fica bem tranquilo, que para ele já é ponto. Se você não está do lado de Cristo, automaticamente está do lado de Satanás. Então o homem, ele já, quando morre, já morre julgado, ou para um lado ou para o outro,
diferente do que essas religiões ensinam, que nós devemos ter muito cuidado com o que ouvimos. Não há. Por isso que, diante dessa situação, o homem que ainda não creu no Senhor Jesus, ele tem que tomar uma decisão imediata. Mais um versículozinho em Coríntios, 2 Coríntios, está aqui do lado. Segunda Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Capítulo 6, versículo 2. Porque diz, ouvide em tempo aceitável, e socorre-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis que agora é o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. Hoje você, meu amigo e minha amiga que está ouvindo essa mensagem, hoje é o dia da salvação. Hoje Deus está te oferecendo o plano que Ele elaborou, seu Filho executou para que você fosse salvo. Então aceite agora, não há tempo. Quando Ele diz hoje é o dia da salvação, Ele não está dizendo um dia de 24 horas. É o momento, é hoje é agora, não deixe para depois. Porque eu poderia até lhe fazer uma perguntar para o irmão Paulo aqui: quantos anos você tem? 50? Não, 50 foi o que você já viveu. Você já viveu 50 anos. E quantos anos você tem pela frente? Quantos meses? Semanas? Dias? Minutos? Segundos? Você não sabe? Que dia você está registrado no seu RG, no seu nascimento? 20 de janeiro de 74. 20 de janeiro de 74. E o dia do seu falecimento? Também não sei. Então, por isso que tem que ser agora. Porque eu não sei o que pode me acontecer daqui a 10 segundos, 5 segundos, 1 hora, 2 horas, nós não sabemos. Deus é o Senhor do tempo e de todas as coisas, inclusive da nossa vida. Principalmente da nossa vida, né? Principalmente, porque dele saiu da nossa vida. Então, isso quer dizer que se a gente não sabe a que hora pode partir para a eternidade, você tem que tomar essa decisão agora. E não sou eu que estou aqui lhe pedindo que você tome a decisão. É o Senhor. Ele tem pressa em salvá-lo. Ele tem urgência em salvá-lo. Porque ele tem urgência em voltar aqui para nos buscar, os salvos. Então essa decisão não pode ser adiada. Quando eu chegar em casa, eu vou botar o joelho no chão. Você não precisa chegar em casa e botar o joelho no chão. E também não precisa vir aqui na frente para que eu faça oração. Não. É dentro do seu coração, agora, aceitar a dádiva de Deus, o presente que está sendo oferecido. Aceite essa salvação. Creia no Senhor Jesus. Creia na obra do Senhor Jesus. E receba de graça a salvação. Uma vez eu falei e volto a falar porque outras pessoas precisam ouvir. Se você aceita agora, você também recebe agora a salvação. Deus não vai protelar. É automático. Aceitou? Recebeu. É como se eu estivesse te dando um presente e você só puxou de uma mão para a outra. Então aceite agora. Porque, como nós falamos, se a gente não sabe quanto tempo ainda resta de vida, quantas batidas ainda tem no coração, isso quer dizer que a qualquer momento você pode entrar na eternidade. Ou, se não for para entrar na eternidade, você pode estar sendo preparado para realizar as boas obras que Deus tem para aqueles que o amam. Então a responsabilidade de decidir é sua. Estou
falando esse sua para aquele, volta a dizer, que ainda não creu no Senhor Jesus. Ele está oferecendo a salvação, mas a responsabilidade de aceitar ou não é sua. Creia no Senhor Jesus. Isso é aceitar a salvação que eu ofereci. A terceira coisa que eu separei aqui, eu falei em 3 coisas, está em João. Eu acho que eu já paro com os versículos. No Evangelho de João, capítulo 15, eu vou ler 2 versículos. Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 e 5. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Nós vimos que somos salvos pelo sangue, mediante a fé, e aí quando nós cremos, cremos nessa obra, nós entramos nessa terceira coisa que é a dependência. Nós passamos agora a depender do Senhor Jesus. Entregamos nossa vida em suas mãos. Por quê? Porque cremos, fomos lavados pelo seu sangue, tivemos fé de que esses pecados nossos foram remidos pelo seu sangue, então agora nós nos colocamos na dependência do Senhor Jesus. E depois que aprendemos, anotei aqui, que só podemos ser salvos por sangue, somente por sangue e pelo sangue de Cristo, depois que entendemos que é pela fé que chegamos a esse sangue, a essa obra, porque não podíamos fazer nada, nem merecíamos essa salvação. Já foi dito que o que merecíamos era a cruz. Não merecíamos. Aí nós nos colocamos inteiramente, exclusivamente na dependência do Senhor e descansamos nessa bendita obra. Então, mais uma vez, eu peço, irmãos, como que suplicando, pedindo do fundo do coração que você que ainda não creu no Senhor Jesus, creia agora no Senhor Jesus. Porque se não fosse algo terrível que paira sobre o homem que não crê no Senhor Jesus, ele não faria esse sacrifício. Olha o tamanho do sacrifício que Deus fez por nós. Ninguém aqui, eu imagino, eu posso falar de mim porque eu não sei do coração dos outros, mas eu creio que seja muito difícil para um de nós aqui entregar um filho, creio que por um parente. Agora imagine por um inimigo. E Deus fez isso. Deus entregou o seu único filho para ser pregado numa cruz, furado do lado, ter todo o seu sangue derramado, para que nós, inimigos seus, pudéssemos ser salvos e levados à sua presença, não como amigos, mas como filhos. Agora nós podemos, uma vez que aceitamos esse presente, cremos, temos fé, podemos ser feitos filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa, você sair de uma condição de inimigo de Deus, para agora ser co-herdeiro de todas as coisas de Deus no seu Filho amado, Cristo Jesus. Nós somos co-herdeiros em Cristo de todas as coisas. Todas as coisas. E pensar que nós éramos inimigos de Deus. Então eram essas palavras que me veio ao coração, trazer essa mensagem, esse pedido, que você creia no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. E para que você que ainda não creu, mas você que vai crer, eu rogo, Deus, que essas palavras toquem no seu coração, que você seja levado a Cristo, que tenha seus pecados remidos e
seja encaminhado a Deus como filho, você vai um dia poder pedir só aos irmãos que a gente cante um hino. Eu tenho certeza que no futuro bem próximo, você que hoje ainda não crê, mas que vai crer, poderá sair cantando ao menos um refrão desse hino. O hino 206. Já chutou, mas nós... Hino 206. Eu vagava errante entre vazio, ser escravo do pecado e do temor. Quando vi ao Salvador, escutei a terra voz, e fez livre o Senhor por seu amor. Livre sou, pela graça de meu Deus, livre sou, livre sou, livre sou, aleluia, pela fé, livre sou. Eu vagava errante, trevas e dor, nem pensava no amor do Salvador. Eu vagava nas irmãos, longe do bom Redentor, mas com sua morte agora livre sou. Livre sou, livre sou, pela graça de meu Deus, livre sou. Livre sou, livre sou, aleluia, pela fé, livre sou. Eu vagava errante, trevas e dor, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir a terra voz e seguir-lhe sempre a voz. Glória, glória seja nosso bom pastor. Livre sou, livre sou, pela graça de meu Deus, livre sou. Livre sou, livre sou, aleluia, pela fé, livre sou. Ocupar-me com Jesus, meu Redentor, me agrada e gozar seu doce amor, e levar-o sem igual, é constante e eternal, que me leva a adorá-lo com fervor. Livre sou, pela graça de meu Deus, livre sou. Livre sou, livre sou, aleluia, pela fé, livre sou. E o desejo, irmão, meu amigo, minha amiga, é esse: que você creia no Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida. Aceite esse presente que Deus está te dando, a sua salvação. E tenho certeza que você terá o maior gozo, o maior prazer de sair cantando esse hino. Vamos dar graça? Bendito Deus e Pai, te damos graças, Pai, por mais esse privilégio que tivemos de abrir a Tua Palavra e ouvir de Ti sobre esta obra de salvação que o Senhor preparou